Bom, então, antes da gente começar mesmo, eu só queria aproveitar para falar um pouco sobre o coletivo, né? A gente organiza esse evento que a gente chama de Doses Filosóficas, essa série de eventos, né? O coletivo Murutucu é composto por um grupo de pessoas que estão, em geral, pós-graduandos assim, em filosofia ou em humanas, que tem essa proposta de tentar trazer a pesquisa feita na academia, de alguma maneira, para fora dos muros da universidade, né? Tentar divulgar e promover essa pesquisa em outros espaços e em outros formatos, em formatos mais acessíveis e que permitam um diálogo maior, né? Uma das ideias do Murutucu é também ser uma espécie de fonte de renda alternativa, para os pesquisadores, né? Por isso também a gente aceita contribuições voluntárias ao fim do evento. Quem puder contribuir com qualquer coisa, isso ajuda também a gente a tentar manter essa proposta, né? Mas a primeira série de eventos que a gente faz no sentido desse projeto do coletivo é essa série que a gente chama de Doses Filosóficas. A gente está na 11ª edição do evento agora com o Chiu, né? A gente já teve a oportunidade de fazer outro desses Doses Filosóficas aqui na Taperá, com o Jonathan, foi sobre estupidez política, foi uma discussão muito interessante, inclusive está disponível online para quem quiser assistir. E o Doses Filosóficas justamente tem um pouco essa proposta de convidar alguém para vir falar um pouco da sua pesquisa ou do seu trajeto de pesquisa. No caso do Chiu, acho que o interessante disso é que se envolve tanto uma pesquisa acadêmica quanto uma pesquisa e produção artística, né? Mas tentar usar esses recursos que se tem a partir da própria pesquisa para discutir uma questão mais ampla, no caso, essa questão de por que o corpo importa, né? E aí utilizar esse recurso da metacorporeidade, que é esse conceito que o Chiu, junto com o parceiro dele, o Israel, cunharam para pensar essas questões, né? Mas, então, primeiro de tudo, agradecer muito o Chiu pela presença, por vir aqui fazer esse evento com a gente, agradecer a todos que vieram. Deve ser um dos eventos mais cheios que a gente já fez, então a gente fica muito feliz com isso. Então, acho que, para começar, eu queria um pouco explorar essa questão do termo, né, que você usa para pensar essa questão do corpo, né, a metacorporeidade, porque a sua formação é justamente a graduação em letras, né? Você fez. Foi? Alô? Que a sua formação em letras, né, no grego. Sim, letras. E depois você foi fazer um mestrado em filosofia no Aristóteles, né? E aí acho que essa familiaridade com o grego explica ninguém também. pensa que um oriental vai fazer letras e ainda mais grego. A minha família pensa que vai fazer matemática, medicina, etc. Mas eu acho que é interessante justamente como disso você também tirou esse prefixo do meta, né? Então, se pudesse começar explicando justamente o que é esse meta, do metacorporeidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, na verdade, a gente surgiu da prática das performances, mas a metacorporeidade, o nome com esse prefixo meta, veio posteriormente. Em primeiro lugar, a gente fazia performances, e eu tinha passado pela Maura Baioc na Tan Teatro, não sei se vocês conhecem. A Maura Baioc, ela é uma das pioneiras do Butô japonês, é uma dança pós-guerra, né? Que o Kazuo e Hijikata fizeram em Japão. É uma dança contemporânea que a Maura assimilou e trouxe para o Brasil. Ela, como professora, eu participei de oficinas. Então, nessa época, eu estava fazendo performances sem pensar em nada. Sem pensar em, se não fazer performances, né? Aí, depois é que um dia eu estava em casa, abri o dicionário, falei para você, vi um dicionário que eu, como eu estudava em grego, né? Aí eu falei, essa palavra é interessante, porque ela envolve 3 ideias principais. A primeira é que metá, quando você diz assim, metá ton philon com os amigos, né? Então, você tem a ideia de participação. Então, a performance sempre envolve essa ideia de participação do outro, né, na performance.
Segunda ideia é que é de metamorfose, como a gente tem na palavra, né? Metamorfose, mutação, então, mudança das coisas, que é o que acontece no teatro, na performance, nas artes corporais em geral, essa mutação dentro de você, do seu corpo e tal. E a terceira ideia é metatauta, ou metatafísica, quer dizer, depois das coisas físicas vem a metafísica. Então veio essa ideia de posteridade, sucessão, né? E a ideia do tempo. Quando vem a ideia do tempo é uma coisa até óbvia, né? Que a performance é um movimento do corpo em ato e no tempo, né? Quer dizer, sem isso, nenhuma performance existe, a não ser lá no além, né? Então, a performance é o tempo, né? É o tempo em ação, tal. Então, basicamente é isso. E aí a gente vai falando. Sim. Aliás, inclusive lembrar, a qualquer momento, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, sinta-se à vontade. A ideia é mesmo que seja uma conversa mais aberta, mais informal. Eu só estou tentando colocar lenha na fogueira para a conversa se desenrolar, assim. Mas aí, uma outra coisa que eu acho curiosa, né, já que a gente está discutindo a questão do corpo e também esse trajeto de pesquisa, é que você passou muito pelo estudo do Merleau-Ponty e do Deleuze, né? E ambos falam do corpo, embora eles operem com conceitos diferentes disso, né? E às vezes os conceitos são muito estranhos para nós. Acho que, em particular, o corpo sem órgãos do Deleuze é algo que soa muito estranho, assim, à primeira vista, né? Então, sim. Acho que se pudesse explicar um pouco, claro. Primeiro explicar um pouco como você se envolveu com esses filósofos e esses conceitos e como você usou isso para pensar essa questão do corpo, né? Por que essa ideia de um corpo reflexivo ou de um corpo sem órgãos seria importante para pensar o que é o corpo e por que o corpo é importante filosoficamente? Sempre na faculdade, na USP, que eu me formei, né? Eu pesquisei Aristóteles, né? Então, a ética de Aristóteles, que nada tinha a ver com, indiretamente a ver com o Merleau-Ponty ou Deleuze depois, né? Mas as pessoas lá na faculdade falavam uma piada rápida. O cara falava assim, mas não tem ontologia em Deleuze, né? Mas tem em Aristóteles, né? Em Platão. E eu falei, mas você leu o livro tal? Não, então por que você está comentando sobre Deleuze que você não leu? Né? Enfim, mas desde aquela época eu já fazia meu mestrado, como mestrando eu já lia outras coisas, né? Então sempre foi assim, desde antes de faculdade eu conheci o Roberto Piva, um poeta Roberto Piva, o Cláudio Willer, que está ligado ao movimento Beat aqui em São Paulo, o movimento de surrealismo. E então eu tive várias leituras de poesia, de romance, né? Mas aí era Nietzsche, eu lembro que era Nietzsche, né, no começo, antes da faculdade, antes da pesquisa, antes da letras, né? Mas depois, com o tempo, eu me interessei pelo Deleuze, aliás, primeiro pelo Merleau-Ponty por causa da questão do corpo, e aí eu liguei com a performance, né, com o fazer o fazer artístico, porque o Merleau-Ponty fala de um corpo que ele chama de corpo próprio, é uma unidade que subjaz a todas as nossas manifestações posteriores, né? É o que ele chama de corpo antes do pensamento, digamos, simplificando, né? Ele escreveu um livro chamado Fenomenologia da Percepção. Então, procurem esse livro, que é muito bacana. Ele fala do corpo fenomenológico, né? É um corpo que está como ele é anterior, como eu coloco no meu livro, né? Ele é pré-reflexivo, né? Essa questão perpassou toda a filosofia de Merleau-Ponty, depois para todas as outras. Até hoje, na neurociência, ele influenciou o Francisco Varela, que já está morto, que escreveu, junto com Humberto Maturana, o Árvore de Conhecimento, né? Na área da neurociência. Então, a fenomenologia passa também para a neurociência como uma influência bem importante. E, pegando esse corpo próprio, eu sempre achava que, assim, eu com minhas especulações, né, filosóficas, que a consciência era sempre superior ao corpo, né? Então, assim, na medida em que na minha espiritualidade, quer dizer, eu achava que eu tinha espiritualidade, né? Então, eu acessasse a região da alma, né? Ou do espírito, né? Como vocês falam, da consciência superior, eu podia transcender e o corpo era inferior, né? E frequentei Hare Krishna, frequentei Zen Budismo.
Todos, Zen budismo menos, né? Em relação ao corpo, eles não fazem essa categorização. Mas em relação aos Hare Krishna, eles fazem muito, né? Eles veem de maneira negativa o corpo. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Para falar um pouco disso. Então, o ponto principal é que, nesse momento, o corpo passou a ser importante para mim, né? Porque eu achava que a consciência era mais importante. E era a consciência separada do corpo. Né? Uma consciência desvinculada do corpo, consciência superior, né? Dita superior, enfim, carregada de idealismo, né? De um certo idealismo e certo espiritualismo. Depois eu percebi que, com o livro do Merleau-Ponty, com toda a pesquisa que ele fazia, consciência é corpo, e corpo é consciência. Né? Então, o corpo, a relação do meu corpo com o mundo é que faz com que a consciência seja não mais uma consciência isolada, abstrata, pairando na região abstrata do pensamento, né? Até o Merleau-Ponty fazendo uma crítica ao Kant nesse sentido, mas é ao contrário, é uma consciência que está, podemos usar essa palavra, engajada, né? Não no político, mas engajada na esfera da imanência do aqui e agora, eu e você, corporalmente falando. Né? Então, essa imanência era importante, e não a transcendência. Né? O corpo, quer dizer, a alma transcendendo, né? E o corpo sendo menosprezado. Então, acho que foi o Merleau-Ponty com esse corpo próprio. Claro que a pesquisa dele é tão complexa que ele chegou a escrever um dos últimos livros dele, chama O Visível e Invisível, está aqui também citado no livro Metacorporeidade, que era uma questão muito importante. Posso falar também? Que o corpo é tão interessante que a gente fica, né, empolga. O corpo reflexivo, mas não é essa ideia de corpo reflexivo não é reflexivo no sentido de pensamento, né? É o reflexivo no sentido de vai e volta, de, sabe, reflexividade, né? Vai e volta. Por quê? Porque é o corpo que sente o outro, sente a si mesmo e sente as coisas e é sentido pelas coisas. Aí eu falei, não, mas é isso que é performance. Né? É isso que é tudo, na verdade. É isso que é o amor, é isso que é o contato com o outro. Né? É quando você afeta o outro te afeta o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa tão banal, assim, eu digo, tão cotidiano, que justamente porque é tão banal e tão fenomenológico, que a gente esquece. E é por isso que o Merleau-Ponty falou também em corpo reflexivo, posteriormente, em relação àquela primeira ideia de corpo próprio. Né? Corpo próprio e corpo reflexivo, né? Alguma coisa desse tipo. Então, vale a pena também esse livro, O Visível e Invisível. E aí a metacorporeidade, ela incorpora as ideias do Merleau-Ponty e incorpora as ideias do Deleuze. Quer dizer, eu achando assim, pensando que a sensorialidade, né, que era uma característica fundamental em Merleau-Ponty, eu falei, bom, isso aí está na performance, está nas esculturas. Aliás, parênteses, a gente faz esculturas, performances e poesias e interage todas essas três linguagens de modo a produzir potencialmente outras potências no interior dessas três linguagens. Né? Então, uma contamina a outra, como eu estava dizendo, uma afeta a outra também. Né? Então, não é uma coisa assim, eu tenho uma ideia primeiro e vou fazer a escultura, aí depois tenho uma outra ideia e faço a performance. Não, aí depois eu penso, não, essa performance tem a ver com a escultura. Não, nosso processo é um pouco mais, como o brasileiro fala, né, mestiçagem, misturando, né, alquimicamente falando. Então, é bem por aí. E a questão que eu colocaria para hoje a gente pensar, né, é que também essa pesquisa toda, Merleau-Ponty, depois eu vou falar do Deleuze, ainda não falei, né, para não deixar muita informação, né, mas também incorporamos o taoísmo, né. Tem uma pessoa que veio aqui, eu convidei no Face, né, ela super conhece a minha tradução do Dao De Jing, que é esse Dao De Jing aqui, né, que nós lançamos no ano passado, aliás, retrasado, 2017, e fiquei divulgando o Dao De Jing. Depois você me passa, pode dar uma olhadinha, né? Circula aí.
Esse Dao De Jing é escrito pelo Lao Tzu do século VI a.C. Você pode falar, poxa, mas Chiu, peraí, você está nos levando até onde? A gente estava falando Merleau-Ponty, né? Mas eu não sou muito linear, né? Então, aliás, o Piva e o Willer não são muito lineares, né? Mas, enfim, para manter um certo fio, tem um porquê, eu pensei nisso. O corpo taoísta é um corpo aberto aos fluxos dos acontecimentos. Então, em certa medida, para nós, veio muito a calhar, porque a performance é esse estar no aqui e agora, e eu estar sendo afetado e afetando os outros, e nessa mesma medida, o corpo taoísta, como um corpo criança, né? Eles falam de corpo, o Lao Tzu fala em corpo como em estado de ser recém-nascido, né? In-er, e num estado de espírito e corpo. E justamente para mim interessava que não houvesse esse dualismo entre corpo e alma, como eu estava falando, né? Alma superior e corpo negativo, inferior. E no caminho do taoísta, no caminho do homem taoísta, era possível harmonizar o corpo e o espírito, né? Vou ler depois um capítulo 10. Posso pegar o livro aqui? Vou ler o capítulo 10 para vocês terem essa dimensão. Então está assim, ó. Quem abraça a unidade no seu corpo e espírito não poderá tornar-se íntegro. Quem reúne o sopro vital na suavidade não poderá ser como recém-nascido. Quem se purifica com a visão do mistério não poderá existir sem imperfeições. Quem ama o povo e governa o reino não poderá agir através da não-ação. Quem abre e fecha a porta do céu não poderá tornar-se feminino. Quem ilumina as 4 direções não poderá existir através do não saber. Gerar e cultivar, gerar sem se apoderar, agir sem depender, conduzir sem dominar. Eis o que é a virtude misteriosa. Então, esse é o capítulo 10 do Dao De Jing, e ele abre com esse verso, que em chinês é abraçar, é o verbo pao, né? Zai yin po pao yi nan wu li hu. Quer dizer, você pode não estar separado, o li é não separado, li, separado, entre o quê? Corpo e espírito, né? Algumas traduções em português eu vi, da editora Edra, do Mário Sproviero, que, por sinal, é uma bela tradução, professor da USP, ele substituiu, ele tirou o corpo e colocou espírito e alma. Conseguir no amplexo inseparável, alma e espírito. Né? Mas aí faz uma tremenda diferença na interpretação. Né? E aqui o que eu baseio nos meus comentadores chineses, eu trouxe um deles aqui. Né? Eles falam que é o corpo que está em jogo. Né? Roti, carne, corpo, né? Material. E é justamente o mais difícil ainda hoje para cada um de nós é redimensionar nós mesmos entre o nosso corpo e a nossa consciência. Né? Quer dizer, é uma tarefa artística, uma tarefa espiritual, uma tarefa filosófica. Né? Então, não sei o que vocês acham disso. É um pouco essa tarefa de conciliar, harmonizar entre o corpo e o espírito, né? Não separar. Porque, para quem trabalha também com medicina chinesa, né? Aliás, temos que falar disso. Hein? Ele vai dar aula, nós vamos dar aula na Faculdade de Ebramec. Né? Então, já fazendo uma rápida divulgação, foi implantado o curso, né, de filosofia, e filosofia vai incluir a filosofia chinesa, né, o taoísmo, o confucionismo, lá na Ebramec, Escola Brasileira de Medicina Chinesa. Então, já estamos também divulgando esse nome, porque o curso, enfim. Mas voltando à questão, aliás, eu fiz um vídeo sobre esse aqui, recente, esse vídeo do capítulo 10, postei no YouTube, né? O Lao Tzu, em chinês Lao Tzu, ou se vocês quiserem Lao Tse ou Lao Tzu, né? Lao Tzu, ele é digamos, o pai fundador do taoísmo. O taoísmo já existia como uma tradição xamânica, de uma concepção do universo, né?
desde bem antes, desde o I Ching, né, o clássico das mutações, né, que é do Fui, né. Mas o Lao Tzu, e para nós chineses, ele foi tão assim, ele até venerado e virou um deus, um divinizado. Tem até no panteão, assim, nos templos taoístas lá na China, se vocês forem pesquisar e forem para a China, vocês vão ver 3 velhinhos assim. E tem um velhinho barbudo, né? Os 3 são barbudos, mas o do meio assim, de todo branco assim, cabelo branco, barba branca, é o Lao Tzu, né? Mas aí já é justamente o taoísmo no aspecto religioso, né? Mas o taoísmo surge como uma escola de pensamento, estamos falando do século VI, né? Antes de Cristo. E não é certo, mais ou menos, quando ele morreu também. Então, é uma lenda misteriosa, assim como ele morreu. Enfim, então, o Lao Tzu, ele foi o fundador desse taoísmo que influencia até hoje a cultura chinesa, né? Junto com o budismo e o confucianismo, né? E, como vocês sabem, né, eu sou muito apaixonado pelo taoísmo, então o taoísmo tá em tudo em mim, né? Então, agora, assim, eu sou quase 100%, né? Respiro, faço meditação, enfim. E essa questão do corpo, também, na arte, é muito importante, né? Porque o corpo, desde os anos 60 e 70, com a Lygia Clark, né, o Elliot Sica, já vinha sendo explorado com a questão da ruptura, da transgressão, né? Então, o corpo, nas poesias do Allen Ginsberg, nas poesias beats, nas poesias dos surrealistas também, até antes dos beats, né? Enfim, o corpo, até vou falar do prefácio ao livro da Metacorporidade, que é o Claudio Willer. A figura do Claudio Willer também me influenciou bastante, porque ele, justamente para o meu livro de poesia, que é esse livro de Metacorporidade, depois eu lerei alguns poemas, então ele sublinha o papel do corpo, a importância do corpo, né? Vou ler um trechinho aqui dele, olha, só para vocês terem uma ideia. Metacorporidade é a poética de um corpo imersivo que entrecruza essas linguagens por meio da mistura das identidades chinesa e brasileira. Livro híbrido? Certamente. Entre as acepções e sentidos que o termo hibridismo vem tomando atualmente, é fusão ou convivência de diferenças, realização do multiculturalismo, atmosfera cujo o sino brasileiro Xiu-Xi respira, e desafio ao princípio lógico da identidade e não contradição. O Willer sempre gosta de furar um pouco essa lógica do princípio da não contradição, né? Que é uma frase que lembra o Otávio Paz, né? O Otávio Paz foi para a Índia, então o outro poeta mexicano, Otávio Paz, que trouxe esse pensamento do outro, da outra alteridade, né? Da alteridade sobre o pensamento ocidental. E vou ler também um cara lá de Portugal, Luís Erguilha, ele mora aqui no Brasil. De certa maneira, ele está ligado a um certo neo-surrealismo, assim, né? Aí ele mandou um texto para mim, eu falei, bota lá no livro, vamos voltar então. Então está aqui. Transmudar, ele escreveu um texto grande, assim, umas 5 páginas, né? Eu vou ler só um trecho. Transmudar a metabolização através dos agenciamentos das inervações geológicas. Dizer o que não pode ser dito e esculpido com as gestualidades em experiência, reescrevendo a erotização sinérgica do mundo com a rotação dançarina dos boxeadores de desertos férteis. De órgãos flutuantes, onde as interfaces da escrita e escultura Loz, que é o título que nomeia a nossa dupla, eu e o Irael, né? São o próprio corpo sismológico, a máquina dançante de atração e fusão que se liberta naquilo que não existe, liberta-se para longe de si mesma até o esgotamento obsessivo dos arenários. Eis o magnetismo zigue-zagueante do imprevisto, das passagens integradoras de ressonância, e por aí vai, né? Então, é um texto muito longo, ele tem textos longos mesmo. Então, ele fala um pouco dessa... O tempo inteiro ele fala do corpo e as imagens a partir do corpo, né? Acho que a gente pode aproveitar para ver se alguém talvez gostaria de fazer alguma questão ou comentário. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver algum comentário para fazer. Senão a gente continua.
Pode falar, então. Então, Shio, o livro do Tao Te Ching, ele fala sobre você agir sobre a não ação, que é o Wu Wei, que seria você seguir o Tao. E o que seria esse seguir o Tao, esse princípio do Wu Wei? Ótimo. Então, uma pergunta que sempre me fazem, né? Essa pergunta, Wu Wei, essa palavra em chinês, Wu Wei, Wei é agir, Wu é não. Então, alguns tradutores traduzem não agir, não ação e inação. E aí dá ensejo a que nós pensemos que seja uma não ação, uma inércia, uma passividade. E aí, conformismo. O que justamente eu sublinho. Não, gente, não é isso. E por que não é? Aí vai lá no Changuin, né? Nos comentadores, professores de filosofia chinesa atuais, eles falam que simplesmente o Wei é Sun Qi Ziran, seguir a naturalidade, que contrapõe-se a You Wei. Olha só a palavra You, ter, Wei, ação, ou ter ação, né? E essa coisa de ter ação, para Lao Tzu, é uma ação que é guiada pela arbitrariedade da sua intenção forçada. Por exemplo, se eu começar a forçar a barra, como a gente fala na gíria, né? Você força a barra, a situação que está no seu momento, na circunstância, ela não permite que você force. Então, é como você bater a cara contra o muro. E aí, realmente, você não consegue nada, né? Você acaba se frustrando, a sua ação não tem sucesso, digamos assim. E para os taoístas, na época deles, contextualizando, né, também, havia essa disputa de territórios, né, de reis matando um ou outro, guerras. Então, você tinha essa arbitrariedade das ações. Os reis tiranos. Obrigado. Então, é justamente contra isso que o Lao Tzu também faz a sua crítica. E, de certa maneira, Lao Tzu é muito lembrado por causa do seu pacifismo, né? Dessa coisa de anarquismo, né? Pacifismo, né? O Henri Thoreau, né? O clássico Desobediência Civil, de certa maneira, deve muito a esse espírito taoísta. Eu não sei se ele cita Lao Tzu, eu não me lembro, eu li isso faz tempo. Mas, então, o You Wei é a ação que tem força, manipulação. Sabe quando a pessoa, justamente o Lao Tzu está pensando em políticos da época dele, quando esses políticos, com a sua ação, eles visam interferir, isso, a ideia do Wang Bi, comentador clássico do século II depois de Cristo. Wang Bi foi um filósofo da escola do mistério, e ele comentou todo o Tao Te Ching, ele fala, olha, You Wei é uma ação de interferência, e, portanto, o Wu Wei é uma ação de não interferência. É uma ação de permitir as coisas acontecerem, agindo, agindo sem deixar de agir. Você não vai deixar de agir, não vai ficar parado, né? Então, não sei se ficou claro. Mais alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Boa noite. Me chamo Paulo. Boa noite. Tenho um pouco de conhecimento sobre o taoísmo, tá? Li pouco, né? Mas pelo pouco que eu li, eu vou me basear na minha fala, e aí você dá a conferência para saber se está correto ou não. Sobre essa questão da cosmologia. Legal isso que você falou, que antes do taoísmo já existia uma espécie de uma teoria xamânica na China, né? Isso. E o I Ching e tal. Só que, pelo que eu vi, existe uma teoria cosmológica das energias, do universo, daquilo que está para além desse corpo próprio, desse corpo orgânico que a gente vive. Ah, legal. Segundo o que eu li, né? Então, eu me pergunto, por exemplo, os exercícios do Butô e do teatro físico, por exemplo, Rogério Barba. Você faz teatro? Sou performer também. Ah, tá bem. Já estou aqui adivinhando. O meu prisma é o teatro físico, né? Tá certo.
E aí você experimenta uma coisa chamada corpo expandido. Corpo expandido. A pergunta que eu faço é, será que esse corpo expandido, ele pode envolver uma ancoragem dessas forças ou energias que ultrapassam esse corpo orgânico? Muito boa a sua pergunta e a sua observação, Paulo, né? Porque, inclusive, é um gancho para mim pensar, né? A gente pensar juntos aqui, né? Então, com certeza, a ideia, quando eu estava pesquisando o corpo, eu achava, tudo bem, corpo valorizado, resgatado, em Merleau-Ponty, né? Que também é uma influência muito importante nas artes visuais, nas artes corporais, teatro. Muita gente do teatro cita Merleau-Ponty e Deleuze, Corpo Sem Órgãos, né? De certa maneira, o Deleuze já meio que desmaterializa um pouco o corpo. O corpo, quando a gente fala corpo orgânico, corpo físico, já não é mais o corpo anatômico aqui. Então, não é mais do Merleau-Ponty. Então, por isso que tem uma parte do meu ensaio que eu sublinho que o Deleuze, no livro que ele escreveu com Guattari, ele fala justamente dessa... Eu não separei aqui, mas daqui a pouco eu vejo. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Ele fala justamente de você ir além da matéria, né? Por exemplo, no que é filosofia. Isso, anote isso. No livro O que é filosofia, ele refere-se ao Merleau-Ponty dizendo, a fenomenologia de Merleau-Ponty, ela diz para nós muita coisa quando ele aponta, já no visível e invisível, a questão da carne, né? O que é a carne? É o ser sensível do mundo. O Merleau-Ponty já enaltece o ser sensível do mundo, com o qual eu, como consciência e corpo, já estou imiscuído, já estou ali presente, já estou sendo afetado. De forma que, ainda assim, ele pergunta, mas o que embasa, o que ancora essa minha ideia, essa minha consciência-corpo ainda? É o ser sensível do mundo, é a carne. Mas o que é isso? É o quiasma. Tá, mas aí ele não saiu ainda da intersensorialidade, você percebe? Aí o que acontece com Deleuze e Guattari quando eles pensam, tentando, né, ir um pouquinho mais, eles começam a falar, então, de um corpo sem órgãos. Só que essa ideia do corpo sem órgãos é tirada do Antonin Artaud, que é um teatrólogo, um puta poeta, né, da época, no auge do surrealismo, que, por sua vez, era transgressor também, né, contra o Breton. E ele escreveu o Teatro e seu Duplo. E esse livro do corpo, essa ideia do corpo sem órgãos surgiu numa performance que ele fez para a rádio, que, assim, qualquer um que escutava ia achar que o cara é maluco, louco. E, de fato, ele foi internado várias vezes, né, esquizofrênico. Então, e aí ele começou a falar de corpo sem órgãos. E aí vocês perguntam, mas o que é corpo sem órgãos? Segundo os estudiosos, corpo sem órgãos, os estudiosos do Deleuze, né, e do Artaud, como o nome já diz, corpo sem órgãos. Mas justamente o corpo não tem órgãos? Pois é, corpo sem órgãos quer dizer, o corpo, quando na medida em que não tem órgãos, ele perde a funcionalidade dos órgãos. Por isso o Butô está próximo. Por quê? Porque o Butô busca um corpo originário, um corpo terra-mãe, né? É melhor dizer mãe, porque terra, aí já vai pensar em geográfico, não é só geográfico, é um sentido mítico da mãe, né? Então, é um corpo feto. Por isso, eu acho que, no fundo, o Butô tem um pouco de taoísmo, até porque Japão é muito influenciado pela cultura chinesa, né? Você vê o shintoísmo, tem o taoísmo lá, né? Então, o xamanismo está em dos dois, né? Então, o corpo sem órgãos é quando o corpo... Por exemplo, eu faço a minha perna andar, né? Eu falo com a minha boca. Mas se eu pudesse andar com a minha boca, né? Eu inverter a função. Se eu pudesse falar com meus pés, é isso que o Artaud, né, querendo, de maneira rebelde, transgredir os limites, as funcionalidades, as delimitações funcionais que cada órgão tem na sua, né, sua função específica, ele quis romper com isso e falar, não, e se os olhos não fossem mais ver, mas fossem comer? E se a boca não comer, mas a boca for uma outra coisa? Aí você fala, nossa, mas o que é isso? É que, ele, no fundo, ele percebeu que o nosso corpo sofre de condicionamentos.
e sofrendo de condicionamentos, o nosso corpo na vida e, portanto, também na arte, se empobrece, perde a potencialidade. E aí, o tempo inteiro, nós somos regidos pelas convenções, pelos condicionamentos, depois o Reich vem a pesquisar isso, que são dois autores fundamentais para o Deleuze, o Reich e o Artaud. E aí ele vai citar declaradamente, declarar essa influência lá no Anti-Édipo, que é um famoso livro isso em pleno, mais ou menos, mais de 68, Deleuze e Guattari escrevem o Anti-Édipo, que é um certo ataque, é uma certa crítica à ideia do corpo como preso a essas limitações. E mais ainda, ele lança a ideia, eles lançam a mão da ideia de um corpo agenciamento coletivo. É um corpo, como é que eu diria assim? É um corpo que não é um corpo mais físico, é um corpo político. Então, por exemplo, o corpo sem órgãos é o corpo que eles dizem, segundo a nossa percepção de que todas as coisas, inclusive da percepção esquizofrênica, é bom lembrar, a percepção esquizofrênica, ela permite, por exemplo, aqui está claro o limite entre eu e o Lucas, mas o esquizofrênico não enxerga isso, então ele começa a delirar as alucinações, de modo que os limites entre os corpos se desfazem, é uma alucinação, uma visão, é esquizofrênico, Então, e aqui o que acontece? Aí o corpo passa a se desterritorializar, passa a não ter, contornos, traços nítidos. E essa percepção esquizofrênica, genialmente, Deleuze e Guattari perceberam, está no capitalismo, porque o capitalismo é regido por fluxos de capital. Só que eles perceberam que, ao mesmo tempo que o capitalismo é esquizofrênico, porque é movido por essa máquina infernal de fluxos, incessantemente, então ele se desterritorializa. O que eles dizem, esse é o termo filosófico. Desterritorializa quer dizer, se desregra, se desnormatiza, transgride. Então ele vai nos fluxos. Isso que o capitalismo é. E o capitalismo que somos nós, Nós somos capitalista. Então nós nos movemos nesse capitalismo. Porém, ele tem um outro momento de reterritorialização, que é um momento de conservadorismo, é um momento em que você tem que voltar aqui, estabelecer regras novamente. Você desregrou, mas tem que voltar à regra. E tudo isso eles já estão falando de uma imagem de um corpo político, de movimentos sociais. Então, aí eles já pensam nesse outro esquema, digamos assim, que vai para além do corpo. E para eu e Irael, do Loz, nós nos interessamos pelo fato de que o corpo sem órgãos permite transgredir os limites e ir além daquilo que é, inclusive, o corpo físico. Aí o Paulo falou dessa coisa quase energético-material. Sim, o chinês tem o Qi, Aí algumas pessoas falam, mas o Qi é material ou imaterial? Na verdade, ele é ambos. Muita gente fala que é material, e outras pessoas falam que é imaterial. Já vi até chinês falar que é muito difícil de falar de Qi, e que é imaterial. Na verdade, não. O Qi é material. Você tem o Qi dos alimentos, como o prana, indiano, e você tem o Qi, quando não está em você, ele está no universo. Então, ele está em todas as outras dimensões possíveis, Qi sutis e etc. Então, e para configurar essa nossa existência, olha que interessante, gente. O Qi, para configurar eu aqui, ele tem que estar num balanceamento entre o Yin e Yang, e etc. Então, o que os cosmólogos lá na época deles pensavam, chineses, é que para eu ter aqui uma árvore que é diferente de um gato, ambos têm Qi, mas cada um tem uma porção de Qi, um sistema de Qi totalmente diferente. É quase como se a gente falasse as moléculas são diferentes, as células são diferentes, mas é isso que gera a vida. Enfim, falei bastante coisa. Está dando algumas observações? Vou deixar vocês falarem um pouco. Depois eu vou ler um poema e vou passando imagens. Eu posso aproveitar também para dizer que como a proposta é realmente tentar fazer uma conversa mais informal e mais acessível, assim, a gente pode checar se as coisas estão claras, se para todo mundo está claro quem é Deleuze, Merleau-Ponty, se alguém queria que falasse um pouco mais sobre
autores. Tá sobre a metapropriedade e o taoísmo. É. Mas se alguém quiser... Bom, acho que eu ia tentar fazer só um breve comentário, assim, para tentar dar um gancho, né? Porque justamente agora a gente estava falando mais desse vínculo com o Merleau-Ponty e com o Deleuze, né? Inclusive, foi muito legal... Desculpa, como é o seu nome mesmo? Muito legal a pergunta do Paulo, porque tocou justamente nessa questão do corpo enquanto corpo vivo, né? O corpo com órgãos, o corpo que é vital, que tem essa vitalidade, que é justamente o problema que o Deleuze vê no Merleau-Ponty e critica, né? Não, esse corpo ainda é um corpo muito subjetivo, assim, muito vinculado a uma espécie de demarcação, assim, do que conta como um corpo, né? Então tem que pensar uma coisa mais aberta, uma coisa que não tem uma função específica, que não é dirigida a cumprir uma função para a vida, assim, né? Para manutenção da vida ou algo desse gênero, né? Mas porque o corpo do Merleau-Ponty ainda é corpo-consciência. Corpo-consciência. Ele já estava enfrentando esse problema do dualismo, que é o que eu quis, na metacorporeidade, dissolver um pouco. Mas aí o que parece ser um ponto em comum e que parece até ser o que permite um pouco essa ponte entre esses autores contemporâneos do taoísmo, essa ideia de como a ideia de potência desempenha um papel fundamental, né? Essa ideia de que justamente você tem potencialidades, possibilidades que, a partir do momento em que você dá uma forma a isso, você atribui uma função, isso limita. Então, de alguma maneira, a ideia é resgatar quase que uma espécie de estado primordial em que todas essas potências ainda estariam ali disponíveis, e que isso está presente tanto no taoísmo, com essa ideia, né, de uma espécie da espontaneidade, do espírito de criança, mas no próprio Deleuze, você fala, inclusive, no seu livro, muito que ele usa sempre essa metáfora do corpo sem órgãos como o ovo, né, como aquele embrião em que todas as potencialidades ainda estão contidas, sem tomar nenhuma função específica, e que, por isso, tudo ainda pode tomar qualquer forma de uma maneira livre, né? Não sei o quanto... Ele acabou falando do ovo, nem tinha pensado que tinha um viés, talvez. Mas acho que tem, né? O leitor, às vezes, traz coisas porque a gente nem pensa, né? Que as associações... Não, e tudo tem a ver mesmo. O ovo cósmico, né? E o ovo que o Deleuze gosta de falar é ovo cheio de limiares, gradientes, intensidades. E intensidades e potência, né? Então, o ovo do Deleuze é um ovo metafórico, né? Dessa potência, corpo-potência. Que, na verdade, ele tirou essa ideia, se inspirado muito fortemente em Nietzsche. Para quem lê Nietzsche, é muito fundamental ler o Deleuze e depois ler Nietzsche, né? Porque o vontade de potência é um conceito do Nietzsche, né? Enfim, e para o taoísmo é muito importante a vontade de potência, porque é qianchang li. Qianchang é potência, latência, né? Li é força. Então você tem uma força de potência que está na água, por exemplo. Olha que interessante. O taoísmo gosta, o Tao Te Ching do Lao Tzu, ele gosta de... Eu vou ler o capítulo aqui, eu trouxe, sabia que a gente precisava ler isso aqui. Então ele diz assim, olha... Nada é mais brando e suave do que a água. Nada é capaz de vencê-la no ataque ao rígido e forte. Nada consegue modificá-la. Quer dizer, o taoísmo usa a imagem da água, do vale, da criança, do estado de recém-nascido e do feminino, né? Porque é a força que não é força bruta, né? A força que eu estava falando do Yo-Wei, né? De ação premeditada, do macho, digamos assim, né? E é uma ação suave. Em chinês, rouruan. Ele só usa o rou. Até hoje a gente usa em chinês hoje, rouruan. Rouhe. Rouhe também tem um sentido de harmonia, né? Então é uma suavidade que a potência da água é assim, você vê ela escorrendo e tal, mas se ficar anos e anos escorrendo, batendo contra a parede ou a rocha, ela consegue destruir a rocha. Essa imagem que o Lao Tzu tem, né? Então, por exemplo, você pega a chuva, por exemplo. A chuva, quando vem, né, ela derruba as casas e vai indo, né? Vai derrubando e destrói a casa. Então, ela é mais forte até que o fogo. Porque o fogo mostra a sua força e na aparência, o fogo é mais forte que a água. Mas justamente o que o Lao Tzu está falando, mas não veja assim, não veja essa, olha assim, a água aqui, olha, você vê que ela é fraquinha,
Alguns traduzem fraqueza para a suavidade. Ela é suave, mas olha só, nada é capaz de vencê-la no ataque ao rígido e forte. Isso é, Lao Tzu observou os fenômenos da natureza, do universo, para perceber isso, quase como o taoísta meditando lá, né, na natureza, meditando. Outra coisa que eu queria tirar dessa imagem estereotipada do taoísta é que eles pensam assim, o taoísta é sempre o eremita, fica lá na montanha, né? Mas na verdade é meio clichê, tá? Por quê? Porque é uma imagem meio idealizada do taoísta, né? Tanto que depois eu li um outro livro em chinês, Hunan Tzu, Mestre da Potência do Vazio, não tem em português, em inglês, mas eu percebi que aliás, o autor é anônimo, né? Ele diz que quando é necessário agir na política, o Antônio estava falando da política lá, né, que na espiritualidade não tem a ver com a política, ao contrário, às vezes a espiritualidade é extremamente política. Né? Só que, como o Deleuze e Guattari gostam de falar, é uma micropolítica, né? É uma política que não é aquela do político. Né? Por exemplo, você dando aula para um grupo de crianças na periferia é um ato político. O Irael dá aula lá em Embu das Artes, né? E ele é professor de modelagem. E lá no Embu das Artes vai todo tipo de gente, vai gente de CAPES, vai gente de pessoas com problemas, né, psicológicos. Justamente o barro ajuda também nisso. Então, tudo dependendo de como você pensa a ação taoísta. Né? Então, sabe, taoísta agirá quando for necessário, de acordo com as circunstâncias. Né? E sempre foi nessas ideias, eu sempre incorporei um pouco isso na performance. Então, eu vou fluir de acordo com o momento. Se o momento for esse, eu vou nesse momento. Né? Eu vou mergulhando, aí vou mergulhando. E isso é a potência da água. Né? A água, você mal percebe, ela já destruiu tudo. Né? Aquela passou ali, já destruiu prédios, casas. E a potência de uma coisa que... Né? Isso aqui, né? Água. Então, então, o taoísmo tem um pouco esse lado do paradoxal. Né? Boa noite, eu sou Marina, eu também sou do Murutucu, junto com o Lucas. Vou tentar fazer uma pergunta. Vamos lá. Essa questão das potencialidades virem a partir do corpo. Eu estou com uma dificuldade de entender isso, que é a seguinte, esse corpo, para ele ser o nosso ponto de partida para dizer que existem essas potencialidades inerentes ao ser humano, ele meio que tem que ser abstraído, né? Tipo um corpo transcendental, assim. E aí eu comecei a lembrar do sujeito transcendental, se isso não seria um corpo a priori do corpo. E aí a gente começou a falar de esquizo e transtornos. E o que eu queria entender é que corpo é esse? É um corpo saudável? É um corpo... Tá. O que é esse corpo que pode ser abstraído para se dizer que ele contém as potências do ser humano? Fez sentido? Vai fazendo, né? A primeira observação que me ocorre é que eu vejo também como o budismo, né? O budismo e o taoísmo tem pontos em comum entre o budismo e o taoísmo. Por exemplo, e também pegando o Butô, os três assim, eu vejo, né? Uma das coisas que a gente fazia lá na Tan Teatro, né, nos exercícios bastante importantes, era a gente tentar usar essa palavra não no sentido moral, tá? Purificar e limpar. A Maura Boyack falava zerar. Isso, agora era zerar. Corpo zerado. Então a gente tinha que zerar, né? Por exemplo, eu chego num lugar, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Quando eu chego, vocês já perceberam em vocês, né? Vocês chegam lá num lugar, acabaram de passar no trânsito, né, congestionamento, aquelas preocupações e tal. Aí você traz aquilo ainda, quando você vem para cá ou vai para sua casa. E como é você lavar isso, tirar isso e falar, bom, agora eu estou em outro momento, né? Estou aqui conversando, né? Ou estou com meu amigo. Então, zerar no sentido de limpar. Né? Porque aí, para fazer uma performance... E Marina Abramovic faz esse tipo de exercício, né, de limpeza, para que, então,
a energia, não só dela, né, mas a energia do ato, das pessoas, daquele evento, daquele fenômeno, possa chegar para todos, né? E acontecer de maneira natural, né? Claro, não é de maneira natural, porque tem que ter condições, né? Tem que ter, né? Como o budismo fala também, tem que ter condições para que a semente possa florescer. Eu tenho que ter água, tenho que ter um certo luz de sol, né? Eu tenho que ter cuidado com ela. E assim, a performance também pode ter isso. A arte tem a ver com isso. Então, vamos começar falando da instalação, né? Aí eu vou passar para a instalação. Essa instalação ela é por partes, então eu vou mostrando imagens. Essa é uma pintura que nós fizemos a partir do meu corpo. Tá? Tem que vir para cá. Deixa eu ver só. Você me ajuda aí, né? Só você mesmo. Bom, enquanto eu vou falando aqui. E aí o corpo... Assim, na sua questão, acho interessante ainda uma coisa. Esse dualismo entre corpo e espírito, que justamente perpassou durante toda a filosofia, da história da filosofia, você pega o René Descartes, né? O corpo é rex extensa e res cogitans. O pensamento é uma coisa, a coisa pensante. Nada tem a ver com o corpo, né? Obrigado. Então, ficaria legal falar essa instalação aqui com o corpo rex extensa, nunca tinha associado isso. Mas, essa é uma instalação que nós fizemos lá no Embu das Artes, né? Ela tem essa dimensão aí, né? A gente fez uma espécie de colagem de tudo, né? Ali você tem uma lâmpada e tem esses cartazes que a gente colou com ideogramas chineses. E ali no meio é uma escultura de barro e aí a gente misturou materiais como ferro, né? Então, e ali a gente foi jogando e quebrando o barro ali, né? Olha, então outro ângulo. Eu quis mostrar, escolhi para hoje porque ela é a mais recente nossa, né? Por acaso o livro está circulando por aí, o outro lá da Meta. Então, tem outras imagens de outras esculturas e performances. Então essa não está lá no livro, né? Porque ela é mais recente. Ali eu escrevi Ziran, que é naturalidade, né? Que é natural em chinês, Ziran, bem essa coisa do pensamento do Lao Tzu, né? Aí, eu escrevi o nome do Lao Tzu também. Lao Tzu lá em cima e virtude, Tã, né? O Tã por causa do Tao Te Ching, né? Virtude. Livro do caminho da virtude, Tã. Vou passar um pouco o Tao Te Ching também. Esse livro do Tao Te Ching vocês podem comprar pela editora Edipro também. Edipro. O selo é Mantra. Está nas livrarias também, Cultura, Martins Fontes. Olha aqui, então, aí tem na parte frente, né, da escultura. Lá atrás também tem Tao, Fei Chang Dao, né, que é Dao, que pode ser falado, não é o Dao verdadeiro, não é o Dao constante, né. Aí também outra para... Estou indo muito rápido ou muito devagar? Tá bom? Sim. Então. Puxa, boa pergunta. Boa. Me pegou agora. Sim. Tá.
qual é o segredo, digamos assim, como no amor, né, o segredo alquímico da coisa, a química? É que eu e a gente troca muito. A gente vai ao teatro, a gente vai ver performance, a gente vai ver exposição, a gente vai ler aqui, fala, pá, e aí a gente é visceral, né, nisso. Então tem essa primeira comunhão visceral entre ele é meu moreno, então ele frequentou candomblé, nunca foi devoto, filho do Pai de Santo, né? Iniciado. Mas ele frequentou por 10 anos, então, os orixás, as coisas do candomblé, Umbanda também, depois ele foi Hare Krishna já fugindo de casa aos 17 anos, né? Foi bem assim, beat, né? Fez também coisas assim. E, inclusive, ele que me levou a conhecer o Piva, né? E o Piva me influenciou. Então, todas essas influências que eu estou dizendo, assim, elas acabam... aí, no momento que você vai fazer a obra, isso que eu gostaria de desmistificar um pouco, porque a gente tem a ideia de, não, o artista é um gênio, né? Sim, mas é um gênio, mas só que às vezes é assim, quantas vivências você não tem que ter, quantas leituras, quantos encontros de afetos você não precisa ter, para que, de repente, antes de você chegar numa exposição, de fazer a obra, em uma semana a gente faz essa correria louca de fazer, né? E às vezes não, às vezes tem escultura que a gente faz sem pensar na exposição. Essa foi bem para a exposição, na hora a gente mergulhou mesmo. E já tinha, claro, o taoísmo, tinha as coisas dele. Então a gente, e outra coisa, ele traz essa coisa do candomblé, dos sonhos, né? E eu também trago essa coisa chinesa e também brasileira, né? Já tive sonhos também com espíritos, né? Eu já sonhei, inclusive, Irael falando chinês. Aí eu falava, poxa, você falando no sonho, eu falei para ele, você falando chinês no seu sonho, né? É mais estranho, porque eu falar chinês, tudo bem, você, no meu sonho, falar chinês, eu achei super engraçado. Então, enfim, e aí esse processo. Agora, claro, depois eu escrevi o livro, só para, né? Porque eu também tenho o meu lado mesmo, eu sou bem contraditório, eu tenho talvez eu tenha que harmonizar o corpo e o espírito aí, né? Que é o lado meu muito intelectual e o lado muito intuitivo, né? Poético e sensorial. Então, a performance é bem isso também, né? A poesia é bem isso, entendeu? Mas acho, inclusive, que tem algo interessante que você fala no seu livro em relação a essa continuidade entre, digamos assim, um trabalho teórico, conceitual e um trabalho artístico, né? Que você fala que chega uma hora que você fala de que o artista é um filósofo e o filósofo é um artista, porque, em última instância, ambos estão tentando lidar com aquilo que é da ordem do aconceitual, ou do que é até pré-conceitual, né? Do que, de alguma maneira, é anterior ao conceito. E aí, de alguma maneira, essas maneiras diferentes de tentar lidar com a conceitual, de alguma maneira, parecem contribuir uma para a outra, né? Não sei o quanto... Sabe de onde eu influência, né? Tirei a ideia do conceitual do Deleuze, porque ele fala assim, no Diferença e Repetição, que de que maneira ele fala do filósofo e do artista também, pensando em Artaud também. É isso. De que maneira o Artaud pensava o impensável? Essa é a pergunta. De que maneira o Artaud pensa o impensável? Por isso o aconceitual, o não conceitualizável. O que também traz de volta para o taoísmo, né? Porque o Tao Te Ching começa justamente com o Tao que pode ser nomeado, não é o verdadeiro Tao, né? Sim. Quando o capítulo abre o Dao De Jing, ele fala assim, o Dao que pode ser nomeado não é o Dao constante, não é o Dao verdadeiro. Por quê? Porque o Dao, quando é falado, e a palavra em chinês é min, né? Nomear, falar, né? Porque Dao também quer dizer falar em chinês. O Dao pode ser traduzido caminho ou falar, ou discurso. São 3 traduções. Ó. E o Dao que pode ser falado, por exemplo, eu começo a falar do Dao na época do Confúcio. Confúcio falava também do Dao. Então, ela passa pela filtragem da linguagem humana. Ou seja, que como a linguagem ela conceitua, né? Ela concebe, ela limita, por exemplo, eu falo Deus. Deus não é demônio. Demônio não é Deus.
Capeta, capeta. Deus é Deus. Macho, macho. Mulher, mulher. Fêmea, fêmea. Macho, macho. E a mulata não é a tal, dizia o Caetano. Então, você tem essa demarcação muito rígida através de ideias, de conceitos. E o caminho, o Tao, a essência do cosmos, a essência energética, ela não tem nome para aquilo. Né? Deus é apenas um nome. Tao é um outro nome. Aliás, o Lao Tse Jing fala assim também, capítulo 25, ele fala assim, né? Como é que é? Antes de nascerem o céu e a terra, há algo indefinível, onipresente, indestrutível, solitário. E aí ele diz assim, é como a mãe do mundo. Como não sei seu nome, sou forçado a dar-lhe um nome. Tao. Né? Tao. Né? Tao. Então, poderia falar também, podia ter dado o nome, por exemplo, Tien, céu, outro nome. E, no fundo, ele percebeu que, no fundo, nenhuma linguagem consegue categorizar, consegue classificar, né, indicar essa coisa tão transcendental. Mas não no sentido kantiano, não tem nada a ver. Mas o transcendental no sentido que aquilo que escapa, inclusive do artista. Por isso que o artista vive nessa angústia, o filósofo também, no caso do Deleuze, eles vivem nessa angústia de exprimir aquilo que não se pode exprimir, que é difícil de exprimir, né? E a gente está fazendo isso em tempo inteiro, na dança. Quantas vezes vocês não vão ver dança? Eu ficava assim, poxa, o que é aquela coisa ali? O que é aquilo lá, aquela potência, né? E aí é essa coisa, sabe? Você não sabe bem o que é. Você não sabe bem o que é. Quando você se defronta, eu também, né? Você se defronta com alguma coisa que você não sabe bem o que você está fazendo ali. Poxa, o que eu estou fazendo? Acho que é isso que instiga você a fazer e a tentar exprimir aquilo, né? Maria, eu gostaria de... Em que medida o sincretismo nos afasta do Tao? Nos afasta do Tao. Sincretismo, quando se faz sincretismo com certas expressões, né, que você mostrou, tinha aí um certo sincretismo. Então, a minha pergunta que eu gostaria de saber, como artista, com a sua produção artística, até que ponto esse sincretismo afasta o artista do Tao? Eu vim conversando com o Irael a respeito disso, porque às vezes eu leio coisas taoístas para ele, eu mostro uma alegria, né? Eu sou meio idealista às vezes também, tenho o meu lado idealista. Aí eu mostro para ele dá uma, sabe, fala, peraí, como você contextualiza isso? Porque assim, vou falar do nosso bate-papo lá, ele fala assim, eu mostro para ele, por exemplo, o sábio taoísta trilhando de acordo com a naturalidade, aquela ideia do Wu-Wei, né? No mundo hoje, cada vez mais complexo, problemático, caótico, como na época dele também. Então, ele busca essa simplicidade através desse contato com a natureza. Coisa que pode parecer que é um meio romântico. No século XIX, dos romantismos, né? Século XIX, a gente tem isso. É um certo saudosismo. Enfim. E aí o Irael colocava para mim, mas isso, como é que você pode atualizar isso? Já que Lao Tzu fala sempre em retorno à origem, né? Que o xamanismo busca isso também, né? O xamanismo, as espiritualidades, budista também. Eu, outro dia, estava só lendo coisa budista. Mas não que eu vi... E o que é legal bastante do Irael é que ele sempre fala assim... inclusive, ele nunca se filiou a nada, nenhuma religião, nem eu, né? Tampouco eu. Templo taoísta, templo budista. Então, por causa dessa coisa de você não
envelopar, né, a coisa, não encerrar, não enclausurar uma coisa numa ideia, numa religião, com uma doutrina, né? E você... Então, eu sempre fui meio rebelde contra isso, até por causa de que religião não tem a ver com o Dao. É uma provocação minha, tá? A instituição artística tem a ver com a arte, mas, ao mesmo tempo, não tem a ver com a arte. É complexo. Certos elementos que o artista faz necessita de público. Mas tem o Grotowski, ele que é do teatro, sabe muito bem, tem um cara chamado Grotowski que fazia os seus ensaios, depois fazia o seu espetáculo, não tinha público nenhum. Eles faziam para eles. É curioso, isso é complexo. Mas, assim, eu estou dizendo o seguinte, na verdade, o retorno, o pensamento do retorno à origem, ela pode soar um pouco saudosista. E eu acho que isso é perigoso também, porque não existe uma suposta origem pura. E, ao mesmo tempo, eu sou contraditório também em alguns momentos. Existe em cada um, na medida em que pratica e vivencia, essa pura e essência búdica, e que o taoísmo também depois incorporou o budismo, né? Tem muito a ver com isso. Os próprios chineses incorporaram... Aliás, o sincretismo existe na China. Taoísmo e budismo são muito sincreticamente unidos, né? Tiveram também suas disputas entre confucionismo e também. Mas, apesar das desavenças, sempre houve pensadores que eram, ao mesmo tempo, dois. Por dar um exemplo, Hong Yimin. Enfim... Então, como é possível você retornar à origem, fazer aquilo que o Mircea Eliade, né, o cara que escreveu a história do xamanismo, né, as técnicas arcaicas do êxtase, como é que você pode resgatar essa sabedoria indígena dos índios, né, e dos taoístas, e dos xamãs, e dos místicos, sem você, sabe... falar, não, eu estou aqui no mundo, eu vivo de dinheiro, tenho capital. Como é que eu vou viver, né, no mundo? Sem hipocrisia, né? O Deleuze e o Guattari estavam aí, o Pasolini estava aí também, né? O cineasta transgressor. Ele usava a arte para falar, criticar e cutucar na sociedade burguesa italiana, né? E a mesma coisa o Deleuze e o Guattari, né? Para criticar. Ou seja, é muito contraditório umas coisas. Eu vou dar um exemplo. O Dao De Jing, né? O Lao Tzu escreve Dao De Jing, ele é o sábio, ele já falou que o Dao é inefável, inexprimível. Aí você podia fazer uma objeção do tipo, velhinho, vamos fazer uma objeção ao Lao Tzu. Mas você não falou que o princípio do mundo é algo tão distante, tão inexprimível? Por que você escreveu o Dao De Jing, então, 5.000 palavras e deixou para a gente? Você usou a linguagem, correto? Você usou a linguagem para falar do que não pode ser falado. Por que isso? Né? Então, é curioso. A arte, às vezes, também tem isso, né? Esses paradoxos. Né? Você usa a cor para exprimir uma coisa que não está fora da cor ou além da cor. Né? A dança tem isso. Né? Ele usa o movimento para chegar ao não movimento. Mas o não movimento não pode ter, às vezes não é nem uma negação do movimento, né? Às vezes é só uma outra coisa monstruosa que não tem nome. É curioso isso. Alguém mais quer fazer uma pergunta, um comentário? Oi. Eu só queria fazer um comentário que eu achei muito legal, uma comparação que você falou no começo, comparando o taoísmo à anarquia e ao Butô também, principalmente por causa da anarquia. Eu vim parar no taoísmo por causa da anarquia, sabe? Tipo, eu nunca imaginei que esses dois universos fossem chegar tão próximo. Quando eu vi falar de um, é praticamente falar a mesma o outro. Né? E eu não sei, eu queria saber se você tem como comentar mais, se você tem algumas literaturas que você pode me indicar, porque isso revolucionou a minha vida de um jeito absurdo nos últimos anos e eu estou muito empolgada a respeito do taoísmo. Estou igual você, falando do taoísmo, super empolgada, assim, também estou meio pregadora assim, do tal. Achei irado, assim. Aliás, eu vou terminar com um texto que fala de anarquista.
que eu trouxe aqui. Só para ver o tempo aqui, tá. Bem, você vai na internet, no Google, né, e clica lá taoísmo em inglês e anarquismo em inglês, e você vai ver um livro de um cara que fala disso. Esqueci o nome do cara. Eu fucei lá, vai ter um livro chamado isso, Taoísmo e Anarquismo. Agora, outros eu não sei, de outros de inglês e francês, né? Até porque as pessoas me mandaram e-mail agora, pediram uma bibliografia, eu sempre falo, bom, em português, né? Tem o Dao De Jing, tem as traduções do Dao De Jing, né? E tem realmente, se você for nas livrarias, né? Porque a gente tem pouca produção bibliográfica sobre o taoísmo, e ainda mais sobre o taoísmo e anarquismo, hein? Se você pegar taoísmo e anarquismo... Mas tem um livro que eu andei lendo, eu falei por causa dele, que é Wu Nan Zi. Wu é não, Nan é poder, potência, e Zi é filho. Quer dizer, mestre da potência do vazio, né? Alguns traduzem assim. É um livro de, acho que é de 800. Depois, se você quiser, eu posso te mostrar, num café, numa conversa. É um taoísta, assim, bem diferente, porque é o que eu estava falando, eu gostei do livro por causa disso, ele tira um pouco essa imagem estereotipada do cara que fica só em silêncio, em meditação, em contato com a natureza, e parece aquela coisa, né, romantizada, né? Ele está rindo. E é isso mesmo, porque não tem, ele fala assim, não, quando é preciso agir, o sábio taoísta, ele vai lá e assume como... Sabe por que eu estou falando isso? Porque eles têm a imagem, inclusive os chineses, eles acham que, sendo confuciano, você está mais na ação política e ética. E o taoísta não, ele é o cara mais zen, é o cara mais silencioso, é o cara que quase não age, né? Não ação, é o cara que está lá encerrado nas montanhas, de difícil contato, blá, 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 blá. E não é bem isso. Você vê na literatura, o cara fala, não, o taoísta age. Quando é necessário, ele até assume o cargo de rei, mas quando não é necessário, ele não assume. E por que ele fala isso? Porque havia, na época, já depois de Confúcio, vários discípulos herdaram a filosofia de Confúcio, querendo usar a erudição filosófica dos clássicos, que eles estudavam os clássicos, né? Decoravam, né? Como erudição. Né? E como a gente hoje tem ainda, né, em umas certas gerações de pessoas, né, que decora, sei lá, Olavo Bilac, sei lá, alguns autores ficam se achando eruditos, né? Então, e esses confucianos, eles tinham essa erudição para ganhar cargo. Eles precisavam estudar para ganhar cargo, para ter fama. Então, eles usavam o conhecimento como um meio instrumental para outra coisa fora do conhecimento. E, no fundo, eles não estavam buscando só conhecimento. Confúcio, sim, mas os herdeiros, os posteriores, os que vão na cola, como a gente fala, eles não são sábios. Eles são, para muitos dos taoístas, para o Lao Tzu, Zhuang Tzu fez uma crítica muito parecida. Zhuang Tzu é muito estudado também como segundo taoísta principal. Eu estou traduzindo o Lietzi, que é o terceiro. Agora eu quero traduzir o Zhuang Tzu. O Zhuang Tzu faz uma crítica muito forte também a essas pessoas eruditas, muito na época dele, né? E acho que isso vale ainda hoje, porque não o conhecimento em si. O conhecimento em si é bom, mas se você usar o conhecimento em si como... Agora eu vou fazer provocação. Como faz o Olavo de Carvalho, para você buscar convencer a respeito de uma conclusão que você já tem como verdade absoluta, isso não é conhecimento. Né? Conhecimento é uma busca incessante. Né? Então, e o anarquismo entra como? Porque o anarquismo... Você sabe que eu li um pouco os textos do anarquismo na minha adolescência, por causa do Piva. Roberto Piva gostava de anarquismo, né? Bakunin, então essas discussões entre Bakunin e Marx, sabe? Realmente é difícil você, às vezes, concordar com o Bakunin, no sentido de não ter gestão do Estado, né? De certa maneira, por que essa crítica ao Estado, o Lao Tzu faz ressonância nele? Porque o Lao Tzu pensa assim, quanto mais interferência do Estado em decretar leis, artificialmente... De instituir mais, sabe, essa coisa de afasta do Dao, como ela falou, né? E aí você institui regras, não que as regras não sejam importantes em certa medida, né? Mas o excesso de regras, como ele fala no Dao De Jing, produz crimes, inclusive. Ao contrário, quanto mais você dá armas para as pessoas, será que elas vão diminuir a violência? Pode ser que não, pode ser que causem mais violência.
E isso, olha só, o Lao Tzu já estava pensando, isso vale aí para o Bolsonaro que está aí. Então, o Lao Tzu já era pacifista no sentido, né, que, peraí, você ter mais regras e leis, como os muístas na época deles pensavam, né, será que isso vai ter uma relevância, uma ajuda mesmo para a paz social? Ou ao contrário? Muitas vezes é ao contrário. Né? Tem um lance também que, assim como o Tao, a anarquia também é de dentro. Claro que a gente precisa desse conjunto de normas, blá, 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 para a gente conseguir viver em sociedade, só que enquanto o Tao não florescer, enquanto a anarquia não está dentro de você, não adianta nada. E isso é uma coisa muito legal que os dois têm em comum também, porque você consegue... O exercício da anarquia, o exercício do taoísmo, é você trazer isso para o seu dia a dia. É você instaurar o Tao e, tipo, de acordo com o que está sendo posto no seu aqui e agora, você age ou não age. Acho que você captou bem mesmo. É isso mesmo. De acordo com o momento, eles falam assim, sun é fluir, né? Ziran, natureza, naturalidade. Sun qi ziran. Então, é deixar acontecer o que acontece mesmo, né? E sem nenhuma interferência. Eu vou ler um poema aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui, ó. Então, um poema do livro Metacorporeidade. Glóbulos de abismo névoa estalam-se nos nervos de púrpura metal, por onde se golpeiam sem trégua as labaredas antílopes contra os silvos ofuscantes das fornalhas, acima das quais nem seria mais possível imaginarmos o regresso do vigilante carrasco, quando todos os cascos se derretem por dentro dos resíduos, e um anel de filetes de estanho se retorce até as raízes da mandrágora, enquanto incessantemente a fibra silêncio estrangula as intermitências por entre vigas e frestas e terraços, como se todo artifício se conjugasse ao desconsolo das aparições em que cada diamante vegetal riscaria o limite da inocência. Então, esse é um dos poemas da metacorporeidade. O que vocês... Quer comentar alguma coisa? Eu queria aproveitar um pouco também para tentar, com todos os elementos que foram discutidos, voltar um pouco para essa questão, né, do corpo, e porque, afinal, o corpo importa, né? Porque eu estava pensando aqui, desde que a gente falou da questão do Dao e do aconceitual, né, e como isso se relaciona com essa questão de como lidar com a oposição corpo e alma, mente e corpo, ou como quer que queira, né? Porque parece que justamente o que está em questão aí é uma maneira distinta de lidar com a oposição, né? E justamente uma maneira que é muito característica do taoísmo, inclusive, é essa ideia dos opostos complementares, né? Quer dizer, eles não se excluem, mas antes eles são mutuamente necessários, porque ambos são momentos distintos, mas igualmente necessários de manifestação de um mesmo princípio. Há um princípio comum, que é um princípio dessa pura potência, que é o Dao, né? Então, é uma potência que subjaz aos opostos e que é responsável por eles enquanto manifestações distintas dessa mesma potência, né? E eu acho que isso é um viés interessante para entender por que essa questão da relevância do corpo e como o corpo é retomado na sua importância também na filosofia contemporânea, né? No sentido de pensar que justamente... E aí volta até um pouco para o Merleau-Ponty, né? Toda essa questão de que, diferentemente de uma certa tradição ocidental que separa rigidamente corpo e alma, né? Descartes ou Platão, ou que vai considerar que os sentidos são enganosos, o corpo é a fonte dos erros. Você vai ter essa dimensão de que, na verdade, o conhecimento começa na percepção
E, na verdade, uma dos modos possíveis, das formas possíveis que a percepção que o corpo pode tomar, né? Uma das atualizações possíveis, digamos, dessa potência, né? Então, justamente, não se opõe, é uma diferenciação que não leva à exclusão, uma diferenciação que não leva a uma posição estrita, né? Mas antes, porque é importante a gente retornar a essa compreensão dessa potência, e acho que na história da filosofia, até tinha um pessoal aqui que fazia filosofia medieval, mas já foi embora, né? Mas na história da filosofia sempre se associa a matéria com a potência, né? E a forma com aquilo que atualiza as muitas possibilidades da matéria, né? Que escolhe uma entre elas, mas justamente nisso elimina as outras possibilidades, né? É como se fosse essa necessidade de recuperar essa dimensão de uma potência que foi esquecida a partir do momento que a gente se fixou na forma, no pensamento, na subjetividade, em tudo aquilo que tem de aprender em uma determinação fixa, né? Nossa, o que ele falou é muito importante. Quando você pensa as oposições, no capítulo 2 do Dao De Jing, vou ler em chinês, depois eu vou ler em português. Ele diz assim, ó, 天下皆知美之为美，是恶夷；皆知善之为善，是不善夷。Aqui ele está dizendo o seguinte: quando você considera o belo, o mei, né, como o belo, nasce o feio, nasce a feiura. Quando se reconhece o bem como bem, este deixa de sê-lo. Em outras palavras, quando você, através do pensamento e da linguagem, você define que algo é bom, haverá algo que é mal. Como até para definir o bom. Né? Então, são conceitos, o bom e o mal, relativos um ao outro. Porque, inclusive, na existência, cada um depende do outro. Só existe o Deus porque existe o diabo. E o diabo existe por causa de Deus. Fala. Não, eu só estava pensando que essa passagem do Dao De Jing, né, que inclusive acho que é uma das passagens mais bonitas assim, no livro para mim, mas tem um paralelo muito interessante com a tradição budista também. Eu estou pensando o Sutra do Coração, né? Porque o Sutra do Coração tem aquela passagem lindíssima que é porque a forma não é forma que ela é forma, é porque o vazio não é vazio que ele é vazio. Que em um determinado nível, eu acho que diz fundamentalmente a mesma coisa, que é essa ideia de, a partir do momento que você fixa uma coisa em uma única determinação, é aí que justamente ela deixa de ser aquilo que ela supostamente é, porque ela perde todo esse seu campo da potência mesmo, né, da possibilidade, daquilo que é mesmo o que torna possível com que ela seja aquilo que ela é naquela situação, que é justamente o fato dela não se prender a uma única determinação, não ser aquilo de uma maneira descolada do contexto, de todas as relações que fazem com que ela seja o que ela é ali, né? Ela sempre é mais do que só essa determinação dela. Perfeito, essa delimitação que você está falando, né? Existe um enquadramento, uma delimitação de um para o outro. Você citou o Sutra do Coração, em chinês a forma é o vazio. A forma se, e o vazio é kong. E vazio é a forma. Quando o Sutra do Coração da tradição Mahayana. Tem um outro Sutra do Diamante, que eu li comentadores também. A questão fundamental é de você como lidar com os seus opostos e com os opostos do mundo, né? O yin e o yang, né? Por isso tem aquele símbolo da imagem do Tao, né? Que é o yin e o yang no universo, que constitui o universo. Água e fogo, né? Os alquimistas também taoístas, eles procuraram lidar com o chumbo, mercúrio, tigre e dragão. Yin e yang. Então, e aí essa alquimia, essa conjunção, que tem até um livro do Otávio Paz, né, tanto influenciado pelo Oriente, né, ele escreveu Conjunções. As conjunções são importantes, né? Como nós conjugarmos essas potências cósmicas, né? Por exemplo, o Sol é uma potência, né? A Lua é outra potência. E elas estão atuando no universo, né? Água, fogo, enfim. E esses opostos não se excluem um ao outro. Outra coisa que eu estava pesquisando durante a minha pesquisa, eu achei interessante, é que no budismo fala que... Isso é
assim, um up, né? Como vocês falam? Up? Um salto, assim? Salto quântico, né? Enfim, quando acontece uma coisa do tipo, ele fala, o Yongjia é um discípulo do Huinan. O Huinan é um mestre sexto patriarca do budismo Chan chinês e que vai influenciar todo o Zen budismo posterior lá no Japão. Esse cara escreveu Sutra da Plataforma, que não tem tradução em português, tem muito em inglês. Esse livro é lindo. E o discípulo dele, o Yongjia, encontrou o mestre Huinan e ele não virou o sétimo patriarca. Mas qual que é a verdade que está aí? Verdade não a verdade absoluta, mas qual é o ensinamento ali? É que ele diz o seguinte, que o Buda, a essência búdica mesmo, que é considerada lá na tradição mahayana, a imaculada, a luz imaculada pura, que não tem impurezas, né? Como se fosse o espelho puro, né? Sem contaminação. Essa essência búdica não é senão o próprio fenômeno das coisas mundanas. O Buda é mundano, e daí eu escrevi, o sagrado é mundano, o mundano é sagrado. Essa percepção, eu traduzi assim, né, na minha frase. Quer dizer que Buda é o sagrado, mas o sagrado, veja, não tem o dualismo, né? Não está separado da carne. Por que a carne não deveria ser sagrada? Por que o corpo deveria ser algo impuro? Se a essência búdica, que não é Buda mais, né? É a essência búdica, que está em todos nós, ele fala, né? Buda fala que você, cada um tem uma essência búdica. Como o Dao falaria? O Dao está em todos, né? Onipresente. Então, se não há realmente uma separação entre eu e você, se somos, na essência, a mesma essência, só nos diferimos, distinguimos, porque você tem a sua história, sua cultura, o seu nome, sei lá, se você fez isso, fez aquilo, você gosta daquilo, suas predileções, seus gostos, você fez faculdade assim, fez essa, tem sua personalidade. Mas, em essência, se formos mais fundo, no fundo, ele vai ser igual a mim, como igual ao cachorro, como diz o Buda, né? E aí, o Buda não é diferente de um cachorro, não é diferente dos fenômenos. Esse é um ensinamento fundamental que ultrapassa a oposição. E é muito difícil de nós compreendermos. Inclusive, só falar rapidinho que também tem uma passagem do Dogen, né, aquele filósofo japonês budista que meio que fundou o Zen budismo no Japão, né, que ele diz que algo do tipo, se eu falo do Buda para vocês imaginam alguém com uma figura humana e radiante, né, iluminada, assim. Agora, se eu falo para vocês, o Buda é o cascalho de tijolo e a pedra no canto da rua, vocês ficam chocados e confusos, mas que traz muito de volta até essa ideia da corporeidade mesmo, do fenômeno, do material, assim, né, que é muito... Você poderia falar alguma coisa dessa ultrapassagem da polaridade e a voz média da língua grega? A voz média da língua grega e essa ultrapassagem da polaridade? É uma associação inusitada mesmo. O sistema da língua grega é bem diferente da nossa, né? E justamente nisso que você está falando, tem a voz média, que não é nem o masculino, é isso mesmo? Peraí, feminino, né? É o neutro, né? Desculpa, falei errado. Voz média é quando você, por exemplo, tem um verbo e você não tem um sujeito. Já tem que voltar a estudar um pouco o grego de novo, a gramática, que eu estudei lá na faculdade. Ando lendo muito em chinês, né? Mas e aí vai além, né, mesmo, é o neutro, assim, digamos assim. É o que não é nem isso nem aquilo. Ou seja, quando você mantém isso no taoísmo é muito importante, os comentadores e os professores, né, que comentam Dao De Jing, que estudaram, eles dizem que você não tem Fanpie, é Xin. Xin é mente. Fanpie é separação, distinguir, separar. Isso tem no budismo também, né? Você não ter Fanpie, Xin. Não ter mente discriminativa, lembre. Os que são... Você pode falar para os budistas bem assim,
bem ligados ao budismo, você fala, olha, o que é importante, fale um pouquinho sobre a não mente discriminativa, né? Nossa, aí eles vão ter coisa para falar sobre isso. Que, claro, a palavra nossa, discriminação, é isso, que você não gosta do negro, não gosta da mulher, não gosta da bicha, né, do travesti. Você está discriminando, porque você está dizendo, ele é diferente de mim, e vou discriminá-lo, pronto. Né? Mas isso é porque você separa. Você discrimina. Em grego quer dizer isso, separa, distingue. E fanpia em chinês é isso, é parte. Fan é parte. Você separa. E quando você separa, você não alcança a visão da totalidade. Que é o que todo taoísmo quer buscar, né, em nós, cada vez mais. A busca da totalidade é Zhenti Guan. Zhenti em chinês quer dizer totalidade. Guan é visão. Essa visão é assim, tem um professor lá no YouTube, eu assistia quando... professor chinês, né? Ele falando em chinês é muito curioso. Ele veste como um monge budista, mas ele está falando do Dao De Jing. Aí ele fala assim, o sol ilumina tanto o Brasil quanto a China, quanto o Japão. O sol não discrimina, certo? E o sol está em tudo. A água está em todas as regiões, digamos assim. Claro, tem exceções, mas de maneira geral o sol ilumina. Então o sol é imparcial, digamos assim. E os comentadores sempre falam nessa capítulo 2, como é possível a gente estar próximo dessa sabedoria do sábio taoísta, se não a gente ficar cada vez mais examinando mais a si mesmo, no sentido de estar mais imparcial, sabe? Não é o sentido objetivo, como a gente fala normalmente, né? Seja objetivo, realista. Não, não é bem isso. É imparcial no sentido, tem o negro, tem o branco e tem o rosa. Legal, são características diferentes. Tem o umbandista, tem o shintoísta, tem o taoísta, tem o católico e o cristão. E o candomblezeiro, né? Legal. Cada um na sua, né, área. Tem o filósofo, o artista, tem em cada singularidade. Então, é não tentar falar, não, esse é melhor que o outro. Não, esse cara é melhor que o outro. A religião essa aqui, taoísta, é muito melhor que budista. Então, você está discriminando. Então, perdendo a visão do todo. Né? Porque, no fundo, na visão do todo, todos nós somos iguais. Tem um Lietzi que fala assim, por que você se preocupa com a fama e a reputação se logo você vai apodrecer lá no túmulo? Tem uma frase do Lietzi assim, que é radical, né? Você vai apodrecer no túmulo. Então, o que vale, na verdade, não vale. O que vale é a sua reputação, seu nome. Você fez a USP, você fez... Não sei, e daí? O outro não fez, pouco importa. E, sabe, com isso, na minha experiência, na minha vida, foi mudando. Porque as coisas que eu dava valor, né, demais, hoje eu já não dou tanto. Né? Então, é isso. E cada um, claro, isso é um processo. Não há uma obrigatoriedade, tá, de ser assim, seguir assado. É mais intuição. Só fazer uma pequena observação antes de passar. Acho que, como a gente está chegando ao finzinho do evento daqui a pouco, eu vou passar a nossa caixinha de contribuições voluntárias. Quem puder fazer qualquer contribuição, a gente agradece para a gente continuar fazendo aí. Bom, vou tentar construir algum tipo de raciocínio aqui dentro de tudo que a gente falou. Porque tudo parece estar, e provavelmente está, envolvido dentro da mesma relação. Quando você falou para voltar às questões do corpo, eu estava pensando justamente nisso, e levando as questões do taoísmo e do tal, que eu tenho estudado bastante, hoje me digo taoísta, eu fico pensando dentro da corporeidade como não uma corporeidade limitada ao corpo de um indivíduo, e como que ela, às vezes, por ela ser o princípio da não corporealidade, e como eu ser o princípio do outro, o outro ser o princípio de mim e o fim do mesmo, a corporealidade ela extrapola o meu corpo, ou o que eu estou vendo dentro do meu corpo, e alcança talvez os outros corpos, o corpo social e os corpos materiais que não estão separados dentro de toda essa relação e dentro do tal. Isso, para mim,
é bastante interessante, é bastante perceptível e me faz pensar o quanto esse trabalho não é um trabalho da naturalidade, da suavidade, e que não é um maior conhecimento sobre mim, não é um olhar mais para mim e aumentar o conhecimento sobre isso, mas é entender essa relação que a gente está construindo dentro de tudo que está no Tao. Ao mesmo tempo, a gente está aqui falando e tudo que a gente fala são das 10 mil coisas e pouco importa dentro daquela relação do Tao. E o quanto a gente perde e ganha nesse sentido de buscar algum entendimento para dentro de si, o quanto a gente perde e ganha o entendimento dos outros e de tudo que a gente está. E daí faz questionar a gente está estudando tanto dentro desse processo. Eu venho falando há algum tempo, eu venho querendo falar aqui há algum tempo e a gente vai somando coisas. Eu também vim de uma veia mais anarquista, também tentando ter essas relações. E pensando na questão do governo que você estava falando, tem uma parte que acho que é do Dao De Jing, que fala sobre o governante, por não governar, tudo está tranquilo e governado e tudo acontece bem. Ele dá a entender, e é assim que eu entendo, que o governante que não aparece como governante é aquele que proporciona o melhor governo dentro das coisas. Esse governante não necessariamente precisa estar personificado dentro de um corpo, dentro de uma pessoa ou dentro de um ser, como ele pode estar dentro desse corpo maior que a gente trabalha. E como o corpo também é o não corpo e as subjetividades são as objetividades, como se dá essa, como se dá, não, mas o que a gente pode construir aqui dentro dessa percepção de extrapolar o seu corpo, a sua mente, a sua ação para um caminho mais fluido, natural e suave dentro dessas coisas. Me fez lembrar muito um I Ching que eu tirei logo depois das eleições e que, para mim, saiu o 33, a retirada, e saiu a suavidade. E a suavidade veio como aquela filha mais velha que os ventos leves dissipam as nuvens escuras. E acho que isso seria interessante a gente pensar dentro do momento que a gente está vivendo assim também. Eu só penso alguma coisa diferente um pouco de você, né? Em algumas coisas eu concordo. Esse corpo que eu tenho aqui, eu faço e ele é importante, sim. E é o que talvez, se por acaso alguma religião quiser negar esse corpo, eu me rebelo. É assim que faz o gay, é assim que faz o travesti, é assim que faz o que é diferente. É assim que faz o xamã também. O corpo é fundamental. Então, eu não acredito que eu tenho que extrapolar esse meu corpo para alcançar um não corpo. A minha mente, eu posso extrapolar para alcançar uma não mente. Poderia pensar também, transcender meu corpo para alcançar um não corpo. Mas aí cairia justamente no engodo daquilo que eu estava falando do dualismo, que as religiões propõem como ferramentas ideológicas que elas são, para doutrinar você de que, não, é bom você buscar lá, porque aqui está uma merda. Você é uma merda, seu corpo faz coisa errada, você é uma merda, e promete um outro mundo melhor. E é isso que fazia na época, no período medieval. Aliás, eu estava estudando Suma contra os Gentios, do Tomás de Aquino, o quanto ele fala, o corpo está submetido à alma, e a alma, por sua vez, submete-se a Deus. E a hierarquia necessária para que haja essa submissão. E contra isso, Nietzsche
falando, não, você é teu corpo e tua consciência, tudo que você fala de consciência é teu corpo, porque é a manifestação da tua vontade, do teu querer. Que se no fundo, se você não tiver querer, vontade, você não é. A sua essência é porque você quer. O que o Schopenhauer negou, falou mal do desejo, até por influência do budismo, né? Essa é uma parte complicada. Mas, justamente, ele foi influenciado e falou mal do desejo, da ordem do sensível do corpo. O Nietzsche, ao contrário. Não. Sabe? Você é o corpo. Sua consciência é o teu corpo. Aí, a fenomenologia, ainda bem que nós tivemos essas descobertas, né, da fenomenologia, que eles também estão... Os filósofos da fenomenologia, Sartre, Heidegger, Merleau-Ponty, eles foram na onde? Na ciência, inclusive. Eles foram, né, da Gestalt, na psicologia, para dizer como que funciona a nossa percepção aqui. Não basta simplesmente falar, pensamento é o que eu penso. Né? É como se dá essa percepção, que é muito mais complexa, que envolve, inclusive hoje a neurociência admite as emoções, né, como, além das relações humanas. Por exemplo, o que eu estou falando aqui há coisas que não são da fala. Por exemplo, os psicanalistas, né, o Lacan, eu não sou muito leitor de Lacan, mas pelo pouco que eu sei, Lacan, o Reich falava de coisas não visíveis. Por exemplo, tem coisas, entre aspas, reprimidas, que se manifestam no momento em que eu estou aqui diante de vocês e vocês diante de mim. Só que eu não enxergo conscientemente. E tudo isso está dentro do Tao. Tudo isso é do Tao. Isso é corpo, como você está dizendo. E também, quando eu falo lá que o fenômeno, você pode dizer, não, o fenômeno é a própria Buda, e o Buda é o fenômeno, né? Como uma forma de transcender o dualismo que a gente tem como gaiola, a nossa gaiola, a gente está preso nesse dualismo, né? Nessa dualidade, porque a gente sempre manifesta assim, eu gosto daquela pessoa e eu não gosto dessa pessoa. Eu gosto disso e não gosto do preto. Eu gosto, sabe? E a sua mente oscila assim, inconstantemente, né? De maneira que você se atormenta com isso. E aí o budismo propõe que você supere isso, né? Mas veja, no taoísmo é um pouco diferente. Eu tenho essas dualidades, esses opostos, por exemplo, o feio e o belo, né? Sabe quando você vê uma coisa feia? Ok, veja a feia, aceite a feiura como é, porque, na verdade, é o teu juízo normativo, cultural que está falando, e a sua própria personalidade que está falando. Mas será que a coisa é feia mesmo? Não, entendeu? Porque ela não é feia, nem bela. No fundo, ela é bela por causa para você, mas para outra pessoa pode ser feia. Então, você vê como o que é belo já é belo para você, mas é feia para outro. Então, não é nem belo nem feio em si a coisa. Né? Sim. Porque se você for definir o corpo é algo delimitado. Só a ciência pode analisar. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa muito subjetiva, que não é do corpo, sabe? Então, não é corpo. E o que o taoísmo não é que o taoísmo propõe, o que o taoísta, Lao Tzu, percebeu, intuiu, que é uma vivência muito próxima do Butô, né? A gente falou de Butô, é radical, porque assim, a coisa acontece, né, para eles. Então, sabe, uma coisa, eu só faço vou fazer uma provocação, e aí eu vou terminar lendo o texto aqui, e que é uma provocação também. O Irael me falou assim, a gente foi num budismo, como não é? Nós não somos filiados, somos anarquistas, não somos filiados a nenhuma religião doutrinária, não tem um cartinho, não seguimos nada, na verdade. Né? Nós assimilamos, somos antropófagos. Então, aí a gente foi lá num centro budismo tibetano, e a gente até fez uma crítica. O Irael falou assim para mim, se eles fossem realmente, tivessem a coisa da força de Buda, tal, a ação deles, o ser deles se transformariam. Porque não é só a crença, ou eu acredito em Buda e ponto final, eu acredito em Jesus, eu acredito em Merleau-Ponty e acabou. Em que medida isso afeta o seu ser, que muda você? É esse ponto. Então, se esse livro aqui eu li, ele afetou, então, parabéns, esse cara é foda. Porque ele mudou. Ele pode mudar você, pode mudar você.
e Buda mudou, então parabéns a esse cara. Agora, se você examinou, por isso não é religião cega, né? Não é uma crença cega. E o taoísmo também não deve ser visto assim. É como o budismo também. Eu adoro o budismo por causa disso. Eu gosto de ler os sutras dos budistas. E às vezes eu falo, poxa, por que a monja, o monge lá não leem os textos budistas às vezes, né? Eles ficam muito num aspecto, enfatizam um determinado aspecto parcial. Claro, tem cada momento é um momento também, né? Eu não quero exigir muito também. Mas às vezes eu falo, poxa, isso aí é importante, né? Então eu separo o joio do trigo, né? Por exemplo, eu sou super apaixonado de Jesus. Eu gosto de coisas eu sempre li a Bíblia um pouco. Acho bonito, sabedoria, comecei a ler, não terminei. Tem livros curtos também, os evangelhos eu li todos. E acho bonitas as frases de Jesus, comentadas por Osho Rajneesh, que muita gente chama ele de charlatão. Eu não acho, porque charlatão é o Olavo de Carvalho, é outra coisa. Mas, enfim, eu vou terminar lendo, tá bom? Porque acho que está no tempo. Eu fiz esse texto para hoje, porque o corpo importa. Metacorporeidade à luz do taoísmo. Metacorporeidade é o corpo em processo fluídico, tecendo e se entretecendo com as inumeráveis interconexões do mundo. É a imersão no labirinto de singularidades. Aqui, abandonamos as maquinações que a nossa razão construiu para si. As suas edificações gloriosas, as suas astuciosas dissimulações, os meandros esclerosados das célebres imagens que constantemente adornam, encobrem e enfraquecem a potência de nosso próprio corpo. Desse modo, prolongamos e dilatamos os tentáculos abissais do corpo tecido de sensações e formas que se costuram e se recosturam a cada momento da criação. Eis o que é o ser metacorpóreo, mesmo que na sua condição precária e contingente. Esse atormentado Prometeu, atiçado pelo êxtase do fogo alquímico, mago, transgressor, andarilho, monge propiciatório de outros caminhos. Aqui, abandonamos toda a oposição entre inferno e paraíso, corpo e alma, espírito e matéria. Quer dizer, aquele dualismo que a gente estava falando, né? Eis porque metacorporificamos as potências das rachaduras catalisadoras. Por isso, com nosso corpo dançamos, escrevemos, esculpimos e incineramos as fissuras do aqui e agora, sem subordinar-se a sistema, moral, Deus, razão ou quaisquer ordens físicas e espirituais. Somos um gigantesco polvo que escancara suas texturas escultóricas, que oscila entre as fronteiras do visível e invisível. Mais do que essa mera engrenagem física de articulações, órgãos e funções, mais do que esse objeto factual, conceituado e analisado pela anatomia, mais do que esse corpo hedonista, consumista, produto fetichizado, o ser metacorpóreo é porosa magnitude sísmica, esponjosa vastidão crivada de intensidades e implosões. É uma teia, uma galeria subterrânea, fronteira com o outro, zona de risco. Caverna oceânica que se alastra e transvasa para além das formas delimitadas. Informe, insondável. Esfinge de Édipo e esplendor de Shiva. Antígona em pleno século XXI. O corpo metacorporificando-se ao símbolo das mutações do I Ching. Travessia, na qual todas as forças se entrecruzam para engendrarem outras matérias. Anarquista, por sua própria natureza. Nesse tempo de retrocessos e neofascismos, penetramos no não nascido de Yonja, na dança das trevas de Ijikata. Peregrinamos nos vales do infinito de Lietze, navegando contra e além de todas as doutrinações. Sendo um espectro de variações, o ser metacorpóreo é irredutível magma de sóis invertidos, lua náusea, constelação de devires, impossível de ser esquematizada pelas categorias do pensamento. Assim, esse ser metacorpóreo que se miscuiu com outras texturas, que se moldou no meio das reentrâncias, que se distendeu no tempo e espaço, escapa das grades limitantes da lógica de nosso saber especializado, erudito e bem comportado. Extravasa, estruge, excreta, explode,
expandindo-se sempre como um cometa, cheio de viscosidades, atravessando as órbitas do desejo, evadindo-se para fora dos circuitos. Assim é que o ouro, o chumbo e todas as suas moléculas se aglutinam a fim de propiciar a incandescência das transmutações. E para que resistir a tais forças insólitas que catalisam os ossos e as nervuras? E para que engessar o corpo nas couraças petrificantes? Metacorporeidade é dilatar-se e dissolver-se com o corpo poroso, com o corpo aberto aos fluxos de acontecimentos e multiplicidades singulares, a ponto de se purificar no jejum da mente do mestre taoísta Zhuangzi, descentralizando-se por meio da deriva nômade do corpo sem órgãos de Deleuze e Artaud e suas medusas insurgentes. Assim, contemplar-se a si mesmo através do próprio corpo, no aqui e agora, como Bodhidharma, precursor do Zen, concentrando-se nesse contínuo ir e vir da meditação fulgurante, súbito desprender-se de todas as regras e preceitos artificiais. Assim, deixando de lado as excrescências e cultivando a essência vital, unificamos corpo e espírito no caminho do cultivo de Tao Hong Jin. O corpo, aqui, é matéria-prima para a rebelião silenciosa e solitária, trama de imperceptíveis entrelaçamentos do corpo de Merleau-Ponty. Assim, silenciosamente vou dilatando o campo das metamorfoses, transformando-me em mulher, homem, mariposa, lagarto, ametista, demônio e todas as infindáveis microvibrações que pulsam, perduram e persistem ao longo de incessantes épocas históricas e míticas. Pois aqui a história é mito, e mito é história, e cessa toda oposição entre finitude e infinitude. Todo o maniqueísmo entre bem e mal, Deus e demônio, a dualidade fatídica, a busca do transcendental. Superamos o fosso intransponível que ergue barreiras entre o sensível e o inteligível. Deixamos as classificações arbitrárias que separam corpo e mundo, consciência e realidade. Quando estamos no processo de metacorporificação, as singularidades múltiplas, os opostos, as nuances, os diversos momentos da existência se complementam e se abraçam numa convergência misteriosa. Nascem outras realidades. O mundano é sagrado, o sagrado é mundano. Aqui celebramos as núpcias do Tao, Deus, Dharma e todos os fenômenos da realidade. Bom, acho que é uma excelente maneira da gente concluir. Queria agradecer muito de novo ao Chiu pela conversa, foi ótimo, agradecer a presença de todos, as perguntas, as discussões. E agora eu vou fazer esse papel de youtuber, de dizer quem... Claro. Que quem quiser ver mais do coletivo, saber dos próximos eventos que a gente faz, pode curtir a nossa página lá no Facebook, a gente tem site também, murutucu.wordpress.com. Quem quiser saber mais sobre as palestras do Chiu, as produções dele, também está lá no evento, ele mesmo postou. E, como ele disse, também tem esse curso do Ebramec, que vai começar a partir do semestre que vem, de filosofia, e que vai ter enfoque na filosofia chinesa também. Vocês podem encontrar meu site, chama mandarintaoismo.com. E o livro vocês podem dar o dedinho em editora Mantra, e da Metacorporeidade pela editora Córrego. Só clicar lá, editoracorrego.com e editoredipro.com. Às vezes você acha no Google, e o meu é mandarintaoismo.com. Aí tem cursos, palestras, eventos, tá? É isso. Se você quiser publicar no evento ou no site. E eu esqueci de fazer uma pequena propaganda também, que a gente tem umas sacolinhas do Murutucu, assim, bonitinhas. Quem quiser, R$10 a gente passa aqui. Mas é isso. Muito obrigado, gente.